Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje vamos continuar a série de vídeos sobre estudos de dinâmica veicular, certo? No vídeo passado, nós abordamos o efeito de cargas combinadas. Desenhamos gráficozinhos bonitinhos, né? E hoje vai ter mais gráficozinhos, né? Mas hoje a gente vai falar das forças geradas quando inclinamos a roda, certo? Em outras palavras, quando a roda está cambada, né? Quando a roda está com determinado grau de cambagem, em geral negativo. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim fazer engenharia automotiva aqui na Itália, me graduei, me formei, mestre, e fiquei desempregado. Aí eu passei para um doutorado aqui na Universidade de Brecha, aqui atrás, bem ali, né? Basicamente eu moro dentro da universidade, né? E é isso. Agora a gente vai começar. Vambora para a sessão de tortura. Deixa eu só ver se acabou o negócio aqui. Não é isso aqui não. 12% ainda? Ok. Vambora. Então, hoje, cambagem. Certo? Quando uma roda tá trabalhando com um determinado nível de inclinação, grau de inclinação, ela desenvolve uma força extra. Então vamos pegar a rodinha aqui. Tenho aqui no meu eixo. Bem aqui, ok. E agora nós vamos ter nossa roda. Tá. Tá meio ignorante aqui, né? Não tá meio. A ignorância aqui tá grande, né? Eu sabia que ia ser difícil. Mas aqui, vamos deixar esse ângulo mais assim. Não gostei. Mais fechado assim, pronto. E aqui está o nosso pneu. Devidamente cambado, né? Obviamente há uma certa ignorância aqui no ângulo para que seja visível. É difícil você perceber quando está menos de 1 grau, é muito difícil perceber. Já bateu o soninho já. Então, beleza. Nosso ângulo. Então temos aqui e certo? Temos aqui o eixo central da roda e dentro vamos ter aqui o ângulo de cambagem aqui e aqui, que eu vou chamar de gama, certo? Aqui é Z
E aqui é X. Não, aqui é Y. X é aqui. Certo. Então, quando eu inclino a roda, eu vou desenvolver uma força. Uma camber force. Vamos chamar de FY. Certo? Certo. Então, sempre que a roda está inclinada, está inclinada com está inclinada em relação ao seu eixo vertical, ao eixo vertical de referência, que é o Z ali, né? Que a roda tem o próprio eixo dela, ao eixo vertical de referência, chama-se cambagem. Chama-se cambagem o ângulo formado por essa inclinação. Ok. Dinamicamente falando, isso tem muitos efeitos, certo? E a gente vai investigar isso. Certo. A gente vai investigar uns casos aqui, porque o efeito que a inclinação causa é essa carga lateral. Então, eu vou ter que estudar, né, as forças laterais da roda quando eu tenho diferentes graus de inclinação. Dessa forma. Se faz necessário uma análise da força lateral para diferentes ângulos de cambagem e também de deslizamento, slip angles. Porque, como a gente viu, a gente analisa muito a força lateral com o slip angle. Então, dessa forma, se faz essa análise da força lateral.
força lateral de forma a buscar o ângulo de deslizamento no qual as forças laterais são balanceadas, ou seja, eu não gero uma componente lateral com inclinamento, mas eu vou ter um slip angle ali que eu consigo negativar isso. As forças laterais são balanceadas. Vamos dizer equilibradas, é mais correto. Equilibradas. Certo. Para isso, assume-se inicialmente que o ângulo de deslizamento é igual a zero, alfa igual a zero e o torque na roda é igual a zero. Inicialmente a gente assume isso. Pronto. Certo, agora a gente vai para mais desenhos. Deixa eu só ver aqui como é que tá o percentuations. E o gráfico será força lateral com ângulo de deslizamento. A gente vai construir ele aqui juntos. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu botar aqui para cá. Ok.
Então, beleza. Indo aqui para o nosso gráfico. Então, vamos construí-lo. A típica curva, força lateral por típica curva de força lateral por ângulo de deslizamento. Então aqui vai ter FY e aqui terá alfa. Primeira curva, certo? Cambagem 0. Certo? Então, gama igual a 0. Perfect. Certo. E veja que temos aqui um slip angle para o pico de força lateral. E aqui temos FY máximo. E aqui é alfa quando FY é máximo. Beleza. Aí o que acontece quando eu tenho cambagem? Bom, eu vou ter uma cambagem negativa. Vamos ver o efeito da cambagem negativa. Quando a cambagem é negativa, essa curva ela é shiftada, né? Ela é deslocada. Ela sofre um shifting, né? Então ela vai começar mais ou menos daqui. Certo? A característica dela é basicamente a mesma. Só que o gama é menor do que 0. Assim como na curva de baixo, temos aqui FY não, está merda. Ele quer cair no chão hoje, ele quer cair no chão. E cai no chão, fica querendo chamar a garantia. Beleza, então temos aqui FY máximo. Certo, temos aqui o FY máximo. Ok. Beleza, então você já vê aqui que a curva ela deu um salto. E vamos já notar uma coisa interessante. Aí beleza, eu vou dar só uma ajustada aqui no gráfico aqui para ele vir mais ou menos aqui até aqui, né? Tal, dá um quadrantezinho para ele. Beleza. E aí a gente vai ter a curva com a cambagem positiva, certo? Né? Vamos agora investigar a curva com a cambagem positiva, certo? Ok. Então vamos lá. Vamos pegar o verde e de onde sai a cambagem positiva? Vai sair daqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Errou. Aqui? Errou. Aqui? Errou. Vai sair mais ou menos daqui. Errei. Agora quem errou fui eu. Mas eu posso errar. Você não. Errei de novo. Normal. Beleza. Acho que eu errei de novo, mas vai ficar errado. Porque se eu errei, foi tentando acertar. Ok. Aí, tá aqui nossa curva quando a cambagem é maior do que 0. Positiva. Certo? Então, quando a... Eu nem pontuei isso. Para você que ainda não tá ligado, cambagem
Temos aqui uma rodinha, certo? Outra rodinha, certo? Bracinhos de suspensão, certo? Chassizinho. E tá aqui o nosso projeto de automóvel, certo? Ok. Porra, só desenha esta merda. Aí beleza, aqui cambagem 0. Copy, paste. Agora a gente vai ver para você que não sabe, vou já deixar aqui filezinho para você pegar. Cambagem positiva. Cambagem positiva, o eixo da roda coincide, é paralelo ao eixo do carro, certo? Tá aqui o eixo do carro. Beleza. Cambagem neutra. Eu falei positiva, cambagem neutra, gente. Neutra. Beleza. Aí, o que acontece quando a cambagem é positiva? Quando a cambagem é positiva, aí também tá demais, né? Certo? Cambagem positiva. Quem aqui já teve Fusca vai entender mais ou menos do que eu tô falando, né? Então o eixo da roda ele vai estar inclinado, certo? Em relação à vertical, mas ele vai estar inclinado com a parte superior afastada, né? Então aqui é cambagem positiva, camber igual a 0 e finalmente embaixo eu vou desenhar agora. Beleza. E embaixo temos a boa e velha negative camber, camber gain. Certo? Muito utilizado em carros de competição, principalmente carros de turismo. Certo? Aqui, certo? E aqui é o camber negativo. Camber negativo. Então tá aqui. Para você que não sabe, tá aqui o pequeno review. E vamos trazer aqui para cá. Beleza. Então tá aqui nosso plot, certo? Tá aqui nosso plot. Mas vocês conseguem perceber alguns detalhes interessantes, certo? Vocês conseguem ver um detalhe interessante aí? Porque se a gente perceber, essas curvas que foram shiftadas, deslocadas, elas não partem de 0. Elas não... Puta que pariu, viu? Porra. Elas não partem de 0. Só a curva em que o câmbio é neutro que parte da origem do gráfico. A curva
de câmbio positivo e câmbio negativo partem de valores diferentes de zero, mas até para isso é diferente também. Aqui no câmbio negativo, a origem, né? Se bem que aqui não é a origem, que eu posso fazer a, como é que chama? Extensão dessas linhas. Aqui eu vou ter um FY meio que residual, enquanto o alfa é zero. Certo? Beleza. Só botar aqui na cor correta aqui. Certo? Beleza. E aqui embaixo eu vou ter qual seria esse ponto aqui? Esse ponto seria FY igual a zero, mas eu tenho um alfa residual, ou seja, um ângulo de deslizamento residual. Eita, né? Beleza. Então, eu vou ter aí um ponto importante, certo? Então, qual é o nome disso? E aí eu posso até fazer uma extensão dessa curva até aqui. Geralmente esse alfa aqui ele é chamado de alfa chapeuzinho circunflexo, certo? Então, eu tenho uma condição em que o ângulo de cambagem tem um valor quando produz algum grau de força produz algum grau de força lateral e não produz nenhum grau de força lateral, mas tem um pequeno deslizamento. Ok. Beleza. Beleza. Então, pelo gráfico, o gráfico mostra que quando a roda está inclinada, existe uma componente de força lateral. Certo?
Beleza. Isso ocorre pois existe uma como é que eu posso dizer? Fragmentação? Não é isso. Existe uma segmentação das forças no pneu que não, segmentação das forças no pneu entre as coordenadas longitudinal, né, e vertical. Entre as coordenadas, deixa eu ver, longitudinal e vertical. Não, longitudinal e transversal. Vertical, é. Certo? Então, quando uma roda cambada, uma roda com ângulo de camber, né? Camber produz uma força longitudinal Fy, Fx no caso, que é a força para frente da roda, né, ou para trás, né, produz uma força para frente, que seria Fx. Existe uma componente lateral Fy, certo? Existe uma fração lateral. Não, vamos botar componente lateral. Fy, certo? Beleza. Então, existe, além disso, né? Existe também um ângulo de deslizamento no qual essas forças acabam balanceadas, né? Existe também um ângulo de deslizamento alfa. Como é que eles chamavam isso aqui? Esqueci. Um ângulo de deslizamento alfa, chapeuzinho, no qual as forças laterais são equilibradas.
certo? Então, se a gente pegar, eu analisei aquele ponto aqui. Agora vamos analisar esse ponto aqui, né? Se eu trazer o gráfico para cá, eu vou ter uma força negativa de Fy para o outro lado, no caso, né? E num ângulo zero, né, de deslizamento. Então, uma roda cambada positiva tende a fazer força para o lado oposto da roda negativa. Ok, certo? Então, a gente precisa entender que qual é o ponto aqui? Para um ângulo de cambagem qualquer, certo? Ou seja, gama é diferente de zero, surge uma componente lateral certo? Uma componente lateral, mesmo quando o ângulo de deslizamento é zero, né? Alfa igual a zero e o torque na roda é zero. Ou seja, mesmo com essa roda girando na condição de pure rolling. Que são as condições que eu adotei ali no começo. Ou seja, eu estou analisando a roda em condição de pure rolling. E ainda assim, eu tenho uma força lateral. Essa força lateral se chama Camber Thrust. Certo? É o famoso Camber Thrust. E onde que a gente pode vê-la? Aqui. Nesses dois pontos aqui, ó. Aqui eu vou ter um Fy residual, né? E enquanto que o meu alfa é zero. Ou seja, mesmo para alfa igual a zero, eu vou ter força lateral, certo? Então, mesmo com alfa igual a zero, o pneu ele vai desenvolver ali uma componente lateral e a gente chama isso de Camber Thrust, certo? Ok. Ok.
Beleza. Como que a gente faz para calcular isso, né? Ok. Vamos rever o nosso gráfico. Então, eu quero calcular isso. Ok. Então, vamos pegar um ângulozinho pequeno, né? Então, eu tenho aqui um ponto, outro ponto aqui, né? Ok. Para não ficar poluído o gráfico, vamos fazer assim. Isso, Neandertal. Vamos pegar ele aqui e copy e trazer para cá. Vamos estudar só o gráfico agora. Cambertrust. Ok. Então, a gente já sabe dessas definições aqui, então podemos apagá-las. E beleza. Então, ai, caralho, isso tá uma merda mesmo. Aí cai no chão, acha ruim. Já tá na hora de abrir outro slide. Ok, então temos aqui. Pegamos aqui um ângulo pequeno, certo? Então, né? Então, se eu tenho uma componente extralateral, a minha força lateral também é adicionada dessa força lateral. Ok, então vamos escrever aqui. Como mesmo com alfa igual a 0, existe uma força extra devido ao camber. Então eu posso dizer que a força lateral, né, também é composta por essa força extra. Essa força extra é parte da força lateral. Por isso que muitos carros, isso também é um motivo, alguns carros de corrida usam essa cambagem também, por isso, mas não necessariamente por isso. Aliás, tem outros motivos por detrás, até mesmo propriedades construtivas do pneu. E a gente até vai tocar um pouco nisso. Então, existe uma força extra devido ao camber. Logo, a força lateral produzida pelo pneu lateral Fy também não. A força lateral Fy será composta. Eita, meu irmão, o analfabetismo tá grande hoje. Será composta pelo camber thrust. Pronto. Pelo camber thrust. Ok. Certo? Então, a gente precisa contabilizar isso, né? Então, a gente escreve dessa forma. Pode-se escrever que a força lateral
é... Beleza. A força lateral é Fy. Ok. E ela é aproximadamente o meu ângulo de camber vezes esse parâmetro C do camber. Beleza. Temos aqui um parâmetro e temos aqui o ângulo de camber. Esse parâmetro é o que a gente chama de camber stiffness. Certo? Esse é o famoso camber stiffness. Certo? E o gama é o próprio ângulo de camber. Por que eu não tô... Se fosse traduzir para o português, eu não sei bem como ficaria. Se ficaria rigidez de camber. Não fica muito legal. Até porque isso também não é uma rigidez, né? É mais uma taxa, não uma razão. Ângulo de camber. Certo? Ok. E aí temos a nossa força lateral, porque o camber faz parte da força lateral. Certo? Ok. Em geral, um camber negativo ou seja, gama menor que zero, certo? Proporciona, né? Algum acréscimo na força lateral produzida pelo carro, pelo pneu. Ok. Certo? E é isso, e é por essa razão que é muito usado, né, em carros esportivos, carros de competição. Mas repito, no caso de carros de competição existem outros fatores também. Beleza. Ok. E aí, então, se a minha força lateral, né, ela tem essa componente do camber thrust, logo dessa forma, portanto, em ângulos maiores, a força lateral pode ser descrita como, aí vamos supor, eu tenho um ângulo um pouco maior, né? E isso ficaria como? Bom, agora, né, a força Y ela vai ser aproximadamente alfa vezes
C de alfa, certo? Uma espécie de sleep angle stiffness, mais gama vezes C de gama. Ou seja, quando eu tenho ângulos maiores, eu vou ter a componente do ângulo de deslizamento do pneu, certo? Ok. Beleza. Então tenho aqui uma soma. Certo? Aqui seria o sleep angle stiffness. E aqui eu tenho o sleep angle, que é o ângulo de deslizamento. Ok. Os outros componentes a gente já sabe. A gente já sabe que Fy é a força lateral. Então, o camber stiffness é um parâmetro que é naturalmente negativo, que é negativo, pois em ângulos positivos de camber, em casos de camber positivo, certo? Há uma redução da força lateral. Ok, então há uma redução da força lateral. A força lateral máxima capaz de produzir, certo? Então é por isso que a gente tem, né? A gente vê esse efeito peraí. Gama pode ser menor do que zero, ou pure gama pode ser maior do que zero, né? E aqui é sempre CY é sempre menor do que zero, sempre negativo. Então, esse efeito, certo? Ele acaba sendo adicionado ali à força lateral. E aqui fica muito claro. O gráfico deixa isso muito claro. Aqui o gráfico negativo, aqui o gráfico positivo, né? A gente fica claro que até mesmo quando o sleep angle é zero, certo? E eu tenho algum ângulo de cambagem, ou seja, o carro está andando reto, porque se o sleep angle é zero, o carro está andando reto, todo o deslizamento está ocorrendo no sentido linear da coisa. Então eu já tenho uma componente lateral ali puxando os pneus, né? Ou seja, carro cambado não é para andar na rua, vai consumir os seus pneus. Não é à toa que quando você não faz o alinhamento, você perde ali bastante pneu e perde bem rápido, certo? Ok, certo.
Ok, mas tem uma coisa. Apesar dessa contribuição, o efeito da cambagem, né, o Camber Trust, não é majoritário. Quem domina a força lateral é o ângulo de deslizamento. No mais, é o parâmetro C alfa. Por quê? Porque se a gente pegar C gama, ou seja, Camber Stiffness dividido pelo Slip Angle Stiffness, certo? Em módulo, veremos algo em torno de 0,15 e 0,05. Ou seja, o efeito é pequeno, é até 15%. Não passa disso, certo? Obviamente, numa competição automobilística, isso é bastante. Então, depende do ponto de vista. Então, o efeito é de até 15% nas forças laterais. Ok. Né? Então, esse é o Camber Angle, certo? E aí, uma última pontuação aqui, certo? Já que a gente falou de camber, quando o carro está fazendo uma curva, certo? Certo? O que acontece? A roda externa ganha carga vertical, certo? Quando o carro está fazendo uma curva, a roda externa, acho que dá para botar sem vírgula, a roda externa ganha carga vertical, certo? Admite um ângulo negativo, certo? Gama vai ser menor do que zero, logo, e aumenta a contribuição na força lateral. Isso na roda externa, certo?
Esse é um dos fatores também que colaboram com o uso de um camber negativo em carros de competição. Eu dou uma aumentada nesse efeito, certo? Isso melhora certo? A performance em curva, certo? Tempo de resposta, né? Beleza? Então, o que é que a gente pode dizer aqui, certo? Por fim, que a gente viu tudo aqui dos gráficos e tal, só sobre Camber Trust. Camber Trust Force. Deixa eu ver o que tem aqui. Você vê que vai ser no próximo vídeo. Ok. Beleza. Então, Camber Trust. Certo? Resuminho. Certo? Resuminho. Gama negativo, certo? FY aumenta, certo? Vai aumentar em todos os casos, porém o efeito é maior quando o alfa é pequeno. Vamos escrever melhor. FY aumenta fortemente. Certo? Quando a alfa é pequeno. Depois com o aumento de alfa, né, gente? O efeito diminui. É reduzido. Beleza. Então, aqui. Segundo ponto. Camber positivo. Certo? Câmbio positivo. FY reduz. Certo? E pode até ser anulado com um determinado valor de sleep angle, certo? Que a gente viu nas curvas, ok? Certo? E existe um alfa, certo? Um valor arbitrário de alfa que FY, certo? Para este alfa e para um ângulo de cambagem é igual a zero. Que é o que? O equilíbrio das forças laterais, certo? O efeito do sleep angle tô falando muito inglês. O efeito do ângulo de deslizamento. Tô falando inglês demais. De deslizamento
anula o efeito do Camber. E é isso. Isso foi Camber Trust, certo? Isso foi o Camber Trust, certo? Foi legal hoje, foi legal, gostei. Próximo vídeo a gente vai falar de momento de resistência à rolagem. The Rolling Resistance Moment. Ok? Hoje a gente entendeu completamente. Hoje a gente entendeu completamente o efeito do Camber Trust e por que ele ocorre, do que se alimentam, onde vivem. Ok? Nos vemos no próximo vídeo de estudos de dinâmica veicular. Até lá!